Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Meu nome é Admeia. Estamos aqui mais uma vez para uma nova aula da Escola Dominical nesse novo ciclo de panorama bíblico. O tema da nossa aula de hoje é período intertestamentário. Mas antes de começar, vamos fazer uma oração. Amado Deus, Santo Pai, nós te agradecemos por esse dia. Nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que chegou até nós, até os dias de hoje. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos animado, tem nos orientado. Nós pedimos, Senhor, venha estar conosco agora nesse momento, trazendo à luz aquilo que nós precisamos saber, Senhor. Pai, prepara os corações que vão receber agora essa palavra, Senhor, que sejam corações férteis, para obedecer às tuas leis. Em nome de Jesus, eu te peço, meu Pai, que o Senhor me use da maneira que o Senhor achar necessário, que eu diminua e que tu cresças. Em nome de Jesus. Amém. O tema, então, dessa lição é período intertestamentário. Esse período foi o período entre o Antigo e o Novo Testamento. Foram 400 anos em que não houve nenhuma comunicação entre Deus e os homens, nem por palavra revelada, nem por profetas. Alguns historiadores chamam esse período de 400 anos de silêncio, outros consideram como 400 anos de trevas, porque o povo não tinha orientação de Deus nesse tempo. Esse período foi um período onde o povo hebreu, foi muito subjugado por vários povos. Daniel já tinha previsto esse período em Daniel, capítulo 2, versículo 39 a 46, quando ele decifrou o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor sonhou que tinha visto uma estátua, e essa estátua tinha várias cabeças, tinha uma cabeça de ouro, o braço de prata, o tronco de bronze e os pés de ferro. E Daniel decifrou que a cabeça de ouro era o reino da Babilônia, que já estava dominando sobre a Palestina. Os braços e o tórax de prata eram os medos e persa, o bronze seria a Grécia e o ferro seria Roma. Também Nabucodonosor sonhou que havia uma pedra, uma rocha, que quebrava essa estátua. E aí nós vamos aqui ver como que funcionou isso. Depois dessa revelação desse sonho, esses reinos subjugaram a Palestina. E a rocha que quebrava a pedra, que quebrava a estátua, era Jesus Cristo, que vai aparecer no Novo Testamento. O reino da Babilônia, nós já vimos nas lições anteriores, que o povo se desviou do caminho do Senhor e o Senhor permitiu que eles fossem levados cativos para a Babilônia. Lá eles foram escravos do povo da Babilônia, e Deus usou então a Babilônia como uma maneira de disciplinar o povo e fazer com que eles se arrependessem dos seus pecados. Embora esses 400 anos de silêncio, Deus não falou diretamente com o povo, mas ele trabalhou intensamente para a vinda de Jesus e para que todo o evangelho fosse propagado. Desde o início dos tempos, desde a criação do mundo, Deus já havia programado que todos os povos iriam receber o evangelho e a salvação em Cristo Jesus. E por isso ele se manteve em silêncio, mas trabalhou intensamente para que isso viesse a acontecer. Eu vou passar rápido pelo período da Babilônia, porque esse período nós já conhecemos, está no Antigo Testamento.
onde o povo foi subjugado, né? Depois do período depois do reino da Babilônia, Deus levantou um outro povo que foi maior do que a Babilônia e que subjugou, então, toda a Babilônia, incluindo aí a Palestina. Em 539 a.C., Deus levantou o rei Ciro, né? E o rei Ciro, ele fez um decreto, vou ler aqui para vocês, em 2 Crônicas 36, 22, que ele diz assim: porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, o Senhor seu Deus, seja com ele e suba. Então, Deus já havia profetizado através de Isaías 44, onde ele fala que ele ia levantar um rei que iria libertar o povo. Era costume, naquela época, que o rei que vencia uma batalha, ele levava todo o povo como escravo, todo o povo subjugado como escravo. Mas os persas, eles fizeram o contrário. Eles libertaram o povo de Israel. E isso para que se cumprisse a profecia de Isaías, em Isaías 44, 28, há 200 anos atrás, onde ele diz que ia levantar um rei que ia libertar o povo para reconstruir a cidade de Jerusalém, os muros e o templo de Jerusalém. E ele chamou esse novo rei de meu pastor. E foi o que aconteceu com Ciro. Ciro se levantou e, como nós lemos agora, ele se levantou e ordenou que se reconstruísse, então, Jerusalém. É interessante porque essa profecia de Isaías aconteceu 200 anos antes desse acontecimento do rei Ciro. E naquela época, o templo ainda estava de pé. Mas o Senhor é poderoso e Isaías profetizou isso. Uma parte dessa dominação do Império Persa foi também durante o período do Antigo Testamento, como nós conhecemos a história de Ciro, depois Dario, com a reconstrução do templo, né? Quando Dario ordena que o povo fosse até Jerusalém para reconstruir o templo. Nós vimos o rei Artaxerxes, que também autoriza Neemias a ir até a cidade de Jerusalém, ainda indica a ele outros reis para poder ele passar até lá. E também o rei Assuero, com a história de Esther, que também nós conhecemos no Antigo Testamento. Por isso eu estou passando aqui bem rápido. Depois, esse Império Persa, ele entrou até esse período de 400 anos, porque no ano de 332 apareceu, então, o Império Grego. Deus levantou, então, o Império Grego, um grande imperador, Alexandre Magno, conhecido como Alexandre o Grande. Ele era da Macedônia e ele derrubou Dario III e tomou toda a província, inclusive a província da Judéia, onde estava o povo de Deus. Alexandre foi criado na cultura grega, apesar dele ser da Macedônia, mas ele foi educado, né, por Aristóteles, que era um grande filósofo grego, e lá ele aprendeu várias culturas, né, a cultura grega, o idioma grego. E aí ele difundiu esse idioma e essa cultura por todos os povos subjugados dele. Ele também
fundou Alexandria, uma cidade no Egito, e lá ele incentivou todos os judeus que eram sábios, que tinham uma cultura, para ir morar em Alexandria. E essa cidade de Alexandria foi muito importante, porque lá se formou, então, um grande centro de cultura e tradição de Israel, né, judaica. Como o sumo sacerdote, na época, ele se dobrou diante de Alexandre e aceitou que Alexandre fosse rei sobre toda a Judéia, Alexandre foi favorável aos judeus e ele permitiu que os judeus cultuassem a Deus. Ele também isentou os judeus de impostos durante os anos sabáticos e ele tratou os judeus como se fosse um dos seus súditos gregos. Essa cultura grega, ela se espalhou por todo o Império, por todas as províncias do Império, e o idioma grego, ele passou a ser o idioma mais falado no Império Grego. E na Judéia, ele passou a ser a segunda língua. Então, todos os povos tinham que aprender a falar o grego. Assim como hoje, né, a gente se interessa por aprender o inglês, né? O inglês é a nossa segunda língua, porque isso é importante para o nosso trabalho, né? Para a gente galgar cargos mais altos, né? Assim também os povos subjugados pelo Império Grego também se interessavam em aprender o grego, porque o grego era usado no comércio, nas artes, em todos os lugares de grande destaque, o grego era falado. Isso foi muito importante para o povo judeu, porque depois a gente vê que muitos livros do Novo Testamento foram escritos em grego. E aí depois eu vou falar por quê. Quando Alexandre Grande morreu, em 323, ele morreu muito jovem ainda, o seu governo foi dividido entre 5 generais, dos quais nós vamos destacar apenas 2 generais aqui. Quero destacar aqui 2 generais que governaram a Judéia. Primeiro foi Ptolomeu. Ptolomeu, ele ficou com a parte do Egito e primeiro ele dominou sobre a Judéia e ele manteve a paz que Alexandre já tinha determinado sobre a Judéia. Como ele morava no Egito, ele ouviu muitas histórias, né, de como o povo foi livre da escravidão do Egito, através da mão poderosa do Senhor, e aí ele se interessou em conhecer mais sobre a história dos hebreus. Por isso ele incentivou aqueles homens sábios que foram para Alexandria, né, no Egito, e outros sábios gregos que já estavam na Alexandria, ele incentivou que eles traduzissem, fizessem essa tradução das escrituras da Torá, né, que eram os Pentateucos, para a língua grega. Ele reuniu 70 sábios e eles fizeram a tradução, então, das escrituras do hebraico para o grego. Isso foi de grande importância para o povo, porque os judeus que moravam fora da Judéia e que tiveram que aprender a língua grega, eles puderam ter, então, continuar a tradição, passando para os seus filhos, através dessa escritura Septuaginta, chamada de Septuaginta, escrita em grego. E também nós vamos ver mais à frente que a Septuaginta foi muito utilizada pela igreja primitiva, os primeiros cristãos, porque quando Paulo saiu em viagem, né, pregando o evangelho para vários povos, ele pôde falar em grego e também distribuir, né, a Septuaginta para os povos que não falavam hebraico.
Depois, mais tarde, Seleuco, um outro general de Alexandre, que dominou a Síria, né, que ficou com a parte da Síria, ele tomou o poder de Ptolomeu, dos sucessores de Ptolomeu, mas ele não fez a mesma coisa que Ptolomeu, ele oprimiu muito os judeus. Ele não permitiu que os judeus cultuassem a Deus, e vários outros sucessores de Seleuco foram duros com o povo judeu. Mas o pior deles foi Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio foi o pior general, o pior imperador que teve sobre a Judéia no período do Império Grego. Ele recusou a liberdade religiosa dos judeus, ele aboliu o sacerdócio, proibiu o sacerdócio, ele também proibiu a circuncisão, que era um ritual muito importante para o povo hebreu, né? Ele mandou queimar as cópias das escrituras, exigiu que o deus Zeus fosse cultuado, e assim a maior abominação de Antíoco contra o Deus poderoso, né, foi que ele profanou o templo. Ele construiu um altar pagão dentro do templo de Jerusalém, e lá ele sacrificou animais considerados impuros para os judeus, como, por exemplo, o porco. Ele obrigou todos os povos de toda a província da Judéia a fazer esse sacrifício sacrifício de animais imundos. Mas quando o povo é pressionado, né, quando o povo é oprimido, aí o povo age, porque até então os imperadores, né, persas, o imperador Alexandre, Ptolomeu, eles foram favoráveis aos judeus e permitiam, né, que eles cultuassem a Deus, que fizessem os seus rituais, suas festas solenes. Mas quando Antíoco Epifânio entrou, o povo ficou revoltado. Havia um sacerdote judeu chamado Matatias, que morava numa cidade próxima de Jerusalém, chamada Modim, que ele se recusou a fazer os sacrifícios pagãos no templo. E ele se rebelou contra os gregos. Ele tinha 5 filhos, ele juntou os seus 5 filhos e mandou uma revolta contra Antíoco Epifânio. E o seu filho Judas liderou essa revolta, conseguiu vencer os gregos e reinou sobre eles. Vou passar aqui. Essa revolta foi chamada de Revolta dos Macabeus, porque Judas recebeu esse apelido de Macabeus, porque Macabeus significa martelo, e ele recebeu esse apelido porque ele era corajoso, persistente, ele lutava e não desistiu de lutar contra os judeus. Os judeus não, os gregos, desculpa. E foi muito importante esse reinado de Judas, porque ele restituiu tudo que Epifânio tinha proibido aos judeus, né? Então, ele restituiu o sacerdócio, ele colocou o irmão dele como sacerdote, ele purificou o templo, quebrou o altar pagão e retomou os sacrifícios santos que Deus tinha ordenado. Ele recuperou os escritos que tinham sido queimados e também retirou esse altar pagão, né? Essa revolta durou 24 anos e logo depois que eles tinham se revoltado, né, apareceram alguns grupos, os grupos religiosos que existiam naquela época. Vou abrir aqui para mostrar para vocês, apareceram vários grupos religiosos naquela época. Entre eles, nós vimos os grupos que estão no Novo Testamento, como, por exemplo, os fariseus. Os fariseus,
no início, eles eram homens piedosos, zelosos, observadores da tradição e da lei judaica. O seu objetivo era conservar viva a fé em Jeová. Eles eram criteriosos, legalistas no cumprimento das leis. Mas depois eles perderam o foco, né, e se tornaram orgulhosos. À medida que eles foram sendo reconhecidos como homens observadores da lei, como conhecedores da lei, porque eles estudavam a lei, eles começaram a se tornar orgulhosos, começaram a se considerar superiores aos outros homens, né, os outros judeus comuns, e eles começaram a ficar sem compaixão, insensíveis, hipócritas. É interessante porque eles partiram do paganismo, né, da idolatria de outros deuses, para o extremo oposto, que foi o farisaísmo, né? Porque eles começaram o que é o farisaísmo? Eles interpretavam a lei ao pé da letra e eles não eram sensíveis ao agir de Deus, porque eles não perceberam que Deus fazia coisas novas todos os dias e também que Deus podia fazer a mesma coisa de maneiras diferentes. Eles fecharam numa questão, né, na lei, e eles não abriam mão daquela lei. No princípio, eles foram considerados bons, porque o objetivo deles inicial era bom. Jesus mesmo concordava com algumas coisas da doutrina judaica. Olha o que Jesus disse sobre os fariseus em Mateus 23, 2 e 3. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Então, Jesus até concordava do fato deles serem zelosos, mas ele rejeitava a hipocrisia dos fariseus, porque eles exigiam muito do povo, mas eles mesmos não cumpriam as leis. Vou voltar aqui. Outro grupo que apareceu foram os saduceus. Os saduceus eram aristocratas, isto é, eles eram homens nobres, eles tinham muito poder, eles eram adeptos do racionalismo, ou seja, eles só criam naquilo que eles podiam explicar ou que podia ser explicado. Por isso, eles negavam a doutrina da ressurreição e não criam na existência de anjos ou espíritos. Nós vemos em Atos 23, 3, depois vocês podem verificar, Atos 23, 3, onde fala sobre isso. Jesus até conversou com eles sobre isso, e eles perguntaram Jesus, inquiriram Jesus sobre a ressurreição. E aí Jesus falou sobre eles que queriam saber, aquele texto onde eles queriam saber se uma mulher casasse com vários homens, quando ela chegasse na ressurreição, lá no céu, qual seria o marido verdadeiro? E aí Jesus falou, no céu não vai ter isso, ninguém vai ser casado com ninguém, né? Lá é totalmente diferente. Eles estavam ligados ao Sinédrio e rejeitavam todos os livros do Antigo Testamento, exceto os mosaicos, ou seja, o Pentateuco. Fora os Pentateucos, eles não criam nos profetas e nenhum outro livro do Antigo Testamento. Eles frequentavam o templo. Ao contrário dos fariseus, que frequentavam as sinagogas, os saduceus, por estarem sempre em desacordo com os fariseus, né, a doutrina deles era contraditória ao dos fariseus, então eles não se misturavam. Os fariseus ficavam na sinagoga, né, e os saduceus frequentavam, então, o templo. Um outro grupo que apareceu nessa época dos 400 anos de silêncio foram os essênios. Os essênios eram um grupo que se retirava da sociedade e vivia em reclusão.
Eles achavam que não podiam viver entre os pecadores para não se contaminar. Então, eles viviam em mosteiros, né, separados de todo mundo, mas eles eram um grupo que se dedicava à leitura das escrituras, à oração, e eles tinham um rito de purificação, onde eles se lavavam várias vezes no dia, numa cerimônia assim, de purificação dos seus pecados. Eles acreditavam, eles tinham fé de que viria o Messias, mas quando o Messias chegou, Jesus chegou, eles não reconheceram Jesus. Alguns historiadores acreditam que João Batista era desse grupo essênios, porque ele ficou recluso no deserto, né, como fala na Bíblia. Ele ficou um tempo no deserto e depois, quando ele começou o seu ministério, ele fazia o batismo, que era uma maneira de purificação dos pecados, né? O batismo é para purificação do pecado. Mas essa teoria, ela cai por terra porque João Batista ficou sim no deserto, recluso, mas para se preparar para a sua missão de ser aquele que ia anunciar a vinda do Messias. Então, depois, ele se misturou sim com os povos, né, com as pessoas, e o batismo de João Batista era uma vez só, não era como o dos essênios, que era quase que diariamente. Ele fazia o batismo uma vez só, representando a purificação, né, a lavagem dos pecados. Outro grupo que apareceu foram os herodianos. Os herodianos eram um grupo político, não era um grupo religioso. Eles eram do partido de Herodes, e Herodes era favorável aos romanos, né? E os herodianos, eles apoiavam em tudo Herodes, e o objetivo deles é transformar a Judéia numa Roma, né? Ele queria que queriam que as tradições romanas fossem impostas aos judeus. Um outro grupo que não é um grupo religioso nem político foram os escribas. Os escribas, eles eram, na verdade, uma profissão, porque a missão dos escribas, né, era interpretar as leis, ler, interpretar, escrever, como no caso do período dos Macabeus, onde eles tiveram que reescrever toda a escritura que tinha se perdido, né? Então, era uma profissão, como já existia antigamente, porque Esdras era um escriba. Então, os escribas não foram exatamente um grupo religioso. Mas nós vemos muito no Novo Testamento, né, citar os escribas juntamente com os fariseus, né? Jesus falou muito sobre os escribas e fariseus, mas é porque eles concordavam, né, com a doutrina, com a maneira dos fariseus de cumprir as leis, e eles também viviam nas sinagogas, ensinando nas sinagogas. A gente vendo falar assim dos fariseus como hipócritas, né, como túmulos caiados, a gente pensa que todo fariseu foi ruim, mas não, porque o princípio dos fariseus era bom, né, como a gente falou aqui, era manter viva a tradição judaica. Então, nós vemos um exemplo, por exemplo, de Nicodemos, que Nicodemos foi um bom fariseu. Ele era fariseu e mesmo assim ele queria saber mais sobre Jesus. Ele conversava com Jesus não para poder provocá-lo, mas sim para aprender realmente. E Nicodemos foi um bom fariseu que aprendeu muito sobre Jesus, aceitou o evangelho. Então, ele era um bom fariseu. O apóstolo Paulo também, ele se considerava fariseu. Ele, em Filipenses, capítulo 5, ele dizia que ele era um fariseu, ele era um judeu,
capítulo 3, versículo 5. Ele dizia que ele era judeu, filho de judeu, benjamita, ele tinha sido circuncidado no 8º dia, e que no zelo das leis judaicas ele era fariseu. Isso tudo para ele era muito importante antes dele conhecer Jesus, né? Depois que ele teve o encontro com Jesus, aquela visão, e ele viu que nada disso era importante. O importante era mesmo pregar o evangelho. Então ele também era um judeu. Apesar de que ele não foi um judeu assim muito bonzinho, não, né? Porque ele perseguia os cristãos. Aliás, ele é um exemplo de como os judeus eram insensíveis ao povo e ao agir de Deus, né? Porque ele perseguiu os cristãos, ele mandava matar mesmo os cristãos. Bom, depois dessa fase, em 63, no ano 63 a.C., apareceram então os romanos, o Império Romano. Em 63 a.C., o general Pompeu conquistou a Palestina. Mais tarde, Júlio César depõe o Pompeu e ele vai reinar sobre todo o Império Romano. Os romanos, eles não impediram os judeus de fazer o seu sacrifício no templo, de fazer as suas festas. Nós vimos na época de Jesus, né, a celebração da Páscoa. Então, todo esse ritual da tradição judaica, eles não proibiam os judeus de fazerem, não. Mas, em compensação, o império que mais cobrou impostos e mais influenciou no comércio da Judéia foi o Império Romano. E aí, por causa dos altos impostos que oprimiam o povo, apareceu o grupo de zelotes. Os zelotes eram líderes políticos, eles protestavam contra os altos impostos cobrados por Roma, e eles acreditavam que pagar impostos tão altos era pior do que ser escravos, né? E é verdade, porque eles como escravos, eles não precisavam se preocupar com o dinheiro, né? Eles trabalhavam, sim, mas eles tinham alimentação, tinham a casa deles. E eles pagando esses impostos altos, eles podiam trabalhar muito e nada supria as necessidades deles, porque eles tinham que dar todo o dinheiro deles para o Império Romano. Eles criam no Messias que viria, mas eles pensavam, né, a expectativa deles era de que o Messias ia salvá-los dessa dominação, do domínio de Roma, não como um Messias espiritual. Eles não entenderam o que Jesus diz em João 18:36, em que ele diz que o reino dele não era desse mundo. Eles achavam que, por isso, eles não aceitaram Jesus como um Messias, porque eles continuaram acreditando que o Messias viria para tirar eles dessa sucessão de opressão dos impérios, né? Nessa época dos 400 anos de silêncio, também apareceram alguns escritos. Muitos homens escreveram a história do povo, né, nesse período de silêncio. E como a gente pode concluir que, como Deus não falou com o povo, nem por palavra revelada, nem por profecia, esses escritos não eram revelações divinas. Então, eles não eram inspirados em Deus. Por isso, eles não foram incluídos no cânon da igreja. Quando, no século IV depois de Cristo, os primeiros cristãos, né, a igreja primitiva, juntou um grupo de sacerdotes, de homens estudiosos, e fizeram uma pesquisa para ver quais eram os escritos que realmente tinham inspiração divina, quais que eram confiáveis.
E esses escritos que surgiram nesse período dos 400 anos, eles foram abolidos, né? Eles não entraram nesse estudo porque eles viram que eram escritos que tinham algumas falhas de história ou coisas que não podiam ser comprovadas. Alguns eram frutos da imaginação de quem estava escrevendo, e aí podia entrar em contradição com os escritos que eram realmente inspirados por Deus, e também criar heresias entre o povo. Por isso eles não foram usados. Esses livros foram chamados de livros apócrifos, que significa obscuros, por causa da incerteza que eles causavam no povo, né? Nesses estudiosos, né? Eles, apesar dos livros apócrifos terem valor histórico e até valor moral, mas eles não foram inspirados por Deus e, portanto, não servem para formar nenhuma doutrina. O apóstolo Pedro, ele até advertiu o povo com relação a esses livros apócrifos. Em 2 Pedro 1,16, ele diz que ele e todos os apóstolos que foram apóstolos de Cristo, eles não falavam falácias, não falavam coisas da imaginação deles, mas eles viveram com Jesus e por isso o povo devia acreditar neles, nas escrituras do Antigo Testamento e neles, e não nesses livros que podiam conter coisas contra a doutrina judaica. A Igreja Católica, até hoje, mantém alguns livros apócrifos na Bíblia Católica. Quem conhece a Bíblia Católica sabe que lá tem alguns livros, como o livro dos Macabeus, 1 e 2, Tobias, Judite. São esses livros que foram escritos nesse período. Bom, e aí, no final de tudo, no final nós tiramos aqui uma conclusão. Depois de todas essas coisas, né? Nasce Jesus na Galileia, nasce Jesus na Judéia. E ele é aquela rocha que nós falamos no início, que vai quebrar todo esse jugo, né? E mostrando para o povo que o jugo que eles tinham não era apenas o jugo da escravidão física, mas também a escravidão do pecado. E é Jesus que vai trazer, então, a luz para o povo. Como está em Isaías, no capítulo 9, versículo 2, onde Isaías diz que o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, nesse período de trevas, né, porque eles não tinham a revelação de Deus, então isso era um período de escuridão para eles, nasceu Jesus para trazer essa luz que eles estavam precisando. A conclusão, então, que nós vemos é que Deus estava no controle de todas as coisas durante esse período, porque tudo colaborou para a vinda de Jesus e para que o evangelho fosse propagado. Desde a criação do mundo, Deus já tinha programado que todos os homens teriam a chance de ser salvos. E por isso ele permitiu que esses reinos viessem, porque cada um deles colaborou para esse plano de Deus. Os babilônicos, por exemplo, eles foram usados por Deus para curar o povo da idolatria, porque o período que eles ficaram como escravos foi um período tão sofrido para eles, que eles tiveram saudade do tempo em que Deus falava com eles, que Deus provia as coisas para eles, que Deus fazia eles vencer na guerra. E por isso, depois desse período babilônico, o povo judeu nunca mais adorou outro Deus. Eles ficaram firmes
com o único Deus, não se afastaram mais do Senhor. O povo medo-persa, né? Deus usou para libertar o povo do cativeiro e também reconstruir Jerusalém e todo Israel, né? Reconstruir todo Israel que tinha sido destruída pelos babilônicos. Então, esse também era um plano de Deus, trazer de volta o seu povo para o lugar onde ele havia escolhido. E o povo persa foi importante para isso, para trazer de volta o povo. Depois, no Império Grego, nós vimos que foi importante também porque eles difundiram o idioma grego e traduziram os escritos para o grego. Foi importante porque, como eu falei, Paulo, quando ele fez as viagens, ele, em cada lugar onde ele ia, ele falava o grego e as pessoas entendiam. E usaram a Septuaginta, e isso foi muito importante para a difusão do Evangelho. Ele facilitou o acesso às Escrituras para os gentios. Hoje, para nós aqui também, né? Os macabeus foram importantes porque eles reconstruíram toda a tradição judaica que tinha sido destruída no Império Grego por Antíoco Epifânio. Então, foi importante também que eles tomassem as rédeas novamente da tradição judaica, né? E reconstituíssem o templo, tirassem os altares pagãos e voltassem à tradição judaica. Os romanos tiveram uma grande importância para a propagação do Evangelho por causa do avanço das comunicações. Eles criaram um sistema de comunicação de mensageiros que levavam correspondências, cartas, como se fosse o correio hoje em dia, né? Haja vista as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, né? Todas essas cartas que foram levadas para as igrejas através dos mensageiros que os romanos criaram, esse sistema. Também eles fizeram pavimentação das estradas, o que facilitou para que os apóstolos, os discípulos de Jesus fossem até os gentios, andassem de um lado para o outro. A segurança nas viagens, era mais tranquilo viajar porque tinha mais segurança. E também a livre entrada nas províncias vizinhas, porque no tempo da Grécia, os judeus não podiam passar para outras províncias, de outros povos. E os romanos deram essa liberdade, que eles podiam transitar livremente entre as províncias. E isso foi muito importante também para a propagação do Evangelho. E assim tudo cooperou para a chegada do Messias. Deus preparou o ambiente para que Jesus anunciasse o reino de Deus e os seus discípulos pudessem pregar o Evangelho até os confins da terra, como era o plano de Deus desde o princípio. E se cumpriram as profecias dos profetas, que Deus ia reunir novamente o seu povo, que Jesus ia vir e que ele traria a salvação e o seu reino não teria fim. E o apóstolo Paulo, ele faz um fechamento de tudo isso em Gálatas 4:4, quando ele diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Ou seja, Deus programou tudo e o ápice do plano de Deus, a plenitude dos tempos, foi a vinda de Jesus. O nascimento, a vida, a morte, a ressurreição de Jesus. E eu achei aqui um texto bíblico que eu achei muito importante para esse momento, para esse estudo, que diz em Jó 42:2: bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Maravilha, né? Que Deus perfeito, ele realmente está acima do nosso entendimento, porque Deus vê no macro, né? Deus vê as gerações, os séculos.
Nós somos limitados aqui nessa vida, nesse século, nesses dias nossos de vida. Mas Deus via Deus via o todo, né? Deus vê o todo. E por isso, cada coisa que aconteceu com o povo foi para que os seus planos fossem realizados e não frustrados. E eu aprendo aqui uma coisa muito importante também, dessa lição, que quando Deus não nos responde, muitas vezes, nós intercedemos e Deus não responde, é porque Ele está trabalhando por nós. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vou orar aqui para agradecer a Deus por esse estudo maravilhoso, onde a gente aprende mais um pouquinho sobre o plano e a vontade de Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é Deus poderoso, Deus temível, um Deus que faz tudo pelo seu povo. Muito obrigada, Senhor, por essa lição, muito obrigada porque o Senhor sempre nos ensina e tem cuidado de nós, mesmo quando nós não ouvimos a sua voz. Senhor, vem agora nos abençoar nesse dia, abençoa cada pessoa que está assistindo esse vídeo e que cada um possa reconhecer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe.